Boa noite, gente. Dia 18 de maio, dia alguma coisa da nossa quarentena. Estamos aqui mais uma segunda-feira para falar de educação. Educação durante esse tempo de isolamento social, de pandemia, falar sobre os principais desafios que nós estamos enfrentando, as oportunidades, falar sobre boas práticas e trocar ideia sobre a educação, uma pauta que nós somos apaixonados e priorizamos, seja aqui no nosso mandato, no Rio de Janeiro, seja através de outras iniciativas e grupos que fazemos parte, ou de diversas pessoas que são inspiradoras e têm servido aí de exemplo e esperança para a gente. Então, hoje é um dia bastante bacana para essa live, porque estou tendo o prazer de receber aqui 5 pessoas super incríveis que têm feito um trabalho muito bacana para a educação do nosso país, têm feito um trabalho muito importante para que a gente não desista da educação, reconheçam, todos aqui reconhecem os desafios que nós temos, mas também têm tirado aí os coelhos das cartolas e feito acontecer. Então, queria aqui agradecer muito a presença do Lucas Rocha, gerente de inovação da Fundação Lema. Obrigado, Lucas, por estar aqui conosco. O Wilman Costa, que é o representante da rede Conectando Saberes do Rio de Janeiro e especialista em educação do nosso mandato, querido amigo Will. Obrigado, Will. Não. E também aqui a Bel Paixão, representante do Conectando Saberes, da Conectando Saberes do Acre, representando a região norte. Obrigado, Bel, por estar aqui conosco também. A Daniele Pereira, representante da Conectando Saberes do Paraná, representando a região sul. Obrigado, Daniele, pela presença. Obrigada a você. E, por fim, o Glaucio Ramos, representante da Conectando Saberes de Pernambuco, representando toda a região Nordeste. Valeu, Glaucio, pela presença aqui também. E a gente... Acho que o Glaucio está com o áudio aqui, está dando um delay, mas ele está aqui presente conosco também. Daqui a pouco vocês já vão saber o que é essa rede Conectando Saberes. Vou pedir para os representantes explicarem, que vão falar muito melhor do que eu, mas eu queria fazer uma breve introdução aqui para que a gente já comece falando, explicando. Vou pedir para o Will começar explicando, Will, o que é a rede Conectando Saberes. Mas antes disso, né, como a gente vem fazendo desde diferentes momentos, desde que começou essa pandemia, a gente vem se colocando à disposição para pensar, obviamente, nos principais desafios e dificuldades que nós temos, mas em soluções, seja agora soluções que precisam estar acontecendo durante a pandemia, sejam soluções a médio e longo prazo, para assim que a pandemia acabar, para depois que a gente ter que fazer, seja um processo de reforço escolar, de renivelamento, tudo isso é muito importante. E nós sabemos que diante da crise mundial que estamos passando, com a pandemia do Covid-19, a gente se depara com um cenário sem precedentes. A situação exigiu que tivéssemos que adotar medidas rápidas e inéditas em vários setores. E na educação não está sendo diferente. Assim como vários países do mundo, aulas foram suspensas e passamos a trabalhar com educação remota. Não tivemos outra saída, não poderemos deixar os alunos desamparados nesse momento difícil. Cruzar os braços, com certeza, não seria a melhor solução. A gente precisa entender que, obviamente, existe uma dificuldade de que nada vai substituir o papel do professor na sala de aula. Eu sou um grande adepto disso. Acho que a tecnologia é complementar e não de substituição. Mas, a exemplo de outros países, nós lançamos mão de ferramentas que tínhamos no momento e partimos para o aprender fazendo. Trocar a roda do carro com o carro andando. Neste momento é fundamental a troca de experiência entre os profissionais de educação, professores, coordenadores, diretores, gestores, secretários, representantes do terceiro setor, representantes do setor público de forma geral, para que a gente possa realmente chegar às melhores soluções possíveis e cabíveis para agora. Sei que a Conectando Saberes é uma rede espalhada por todo o país, com 64 núcleos, gente de todos os cantos, que fomenta as boas práticas de educação, primando pela excelência e equidade do ensino público do nosso país. Mas, para vocês conhecerem melhor, queria pedir aqui para o Will poder contar um pouquinho mais para a gente o que é a Rede Conectando Saberes, visto que 4 dos nossos convidados aqui de hoje são representantes, 5, na verdade, né, são representantes da rede. Isso, Renan, boa noite a todos. A Conectando Saberes é uma rede muito importante no Brasil,
ela surgiu em 2015, com o propósito de fomentar, né, troca de ideias entre professores de todo o Brasil. Eu tive a felicidade de ser um dos 10, né, idealizadores da Conectando. Nós nos juntamos para discutir, e aí foi aumentando, aumentando. Nós éramos 10 núcleos no Rio, hoje nós somos no Brasil, hoje nós já somos 64, e trocamos ideias do que cada estado faz. Eu lembro no primeiro momento que eu tive, da primeira reunião, Renan, que um professor do Amazonas, ele me mostrou, né? Eu estava lá como diretor do Chico Anísio, a escola de maior sucesso aí no Brasil, e ele me ensinou como dar aula, como atrair a atenção de alunos com educação remota, em 2015, isso, né? Com a televisão e os alunos ribeirinhos assistindo a aula, e eu falei, como você tem a capacidade de atrair o desejo de aprender desses meninos, né? Eu sei que no final do encontro, cada um tinha que ganhar um presente, tinha que dar para quem admirava. Eu dei para esse professor, que eu admiro muito ele, como ele faz educação de forma assim, tão nobre, em condições tão precárias. E professor, professor tirar leite de pedra e se preocupar com o aluno, se preocupar com o outro, né? Então, a rede surgiu desse movimento de trocar boas práticas com quem faz a diferença no Brasil. Fantástico, Will, fantástico. É muito bacana estar conversando com vocês hoje aqui, que são agentes dessa rede, disseminadores de boas práticas em educação no nosso país. Lucas, vocês que estão super próximos aí na fundação de diferentes práticas inovadoras e também, obviamente, super próximos da Conectando Saberes, se quiser também falar um pouco mais sobre como a fundação está envolvida com a rede, com isso, mas eu queria também entender como que vocês estão vendo nesse momento de pandemia a educação e como que a fundação, o que a fundação tem feito para apoiar diferentes gestores, professores nesse momento tão difícil que a gente tem passado? Legal. Bom, boa noite todo mundo, boa noite deputado, Will pelo convite, muito obrigado, professora Daniela, Glaucio, Bel, todo mundo que nos assiste aí no YouTube e no Facebook, um prazer estar aí com vocês. E imagino que bastante gente da Conectando, né? O Will não deixaria de convidar a turma para assistir também, então Claro. Oi aí para os professores da Conectando espalhados no Brasil todo. O Renan, acho que a Fundação Lehman, né, junto com outras organizações do terceiro setor, a gente, quando começou a ver lá comecinho de março o que estava acontecendo com os outros países, né, de interrupção das aulas, a gente começou a se preparar, né? Então a gente chamou para conversar secretários de educação, né, chamou o Concede e Undime para conversar e tentar entender o que a gente podia fazer como sociedade civil, né, para apoiar as redes públicas nesse momento estava chegando e que estava pegando todo mundo de surpresa, né? Foi um tsunami assim que chegou Exatamente. e pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acho que a sua fala de abertura foi muito feliz, né, de colocar as pessoas numa situação de acolhimento de que não tem resposta certa, né? A gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo junto a como responder a essa situação. E que jamais uma aula remota vai ser tão boa quanto uma boa aula presencial bem dada, né? Acho que isso é muito importante, a gente está deixando muito claro. Mas quando isso posto, né, essa postura de apoiar as redes públicas e entendendo esse papel de acolhimento, né, de professores, pais, alunos nesse momento, a Fundação articulou junto com o terceiro setor uma série de medidas, né, de ações para apoiar as redes nessa situação. Eu vou ser muito breve aqui também, porque a gente não se estender e todo mundo poder contribuir. Mas a gente está falando de 3 grandes fases de atuação. Uma que já está quase passada, que é uma fase de preparação, né? Assim como vários de nós se preparou para trabalhar remotamente, aqueles que têm o privilégio de poder fazê-lo, os alunos também precisaram se adaptar para estudar de casa, né? Organizar a rotina, organizar um espaço, combinar o jogo com a família, com os pais, quem ajuda quem, em que momento. Então foi uma primeira fase de adaptação, né? E essa fase foi em vários lugares, mas tem muitos municípios ainda que estão passando por elas. A segunda fase é a fase que a gente está vivendo hoje, que é essa fase de aulas remotas, né? As aulas não presenciais, como o Conselho Nacional de Educação tem chamado. Uhum. E
que é uma fase agora, né, de cada estado, cada município conseguir estabelecer de forma a contar os dias letivos ou não. E aí a Fundação Lema tem apoiado de diferentes maneiras. A gente está botando de pé essa semana, inclusive, um projeto chamado Vamos Aprender, que é conteúdo de televisão. Né? Tem muito estado, município trabalhando com conteúdo de TV, então a Fundação Lema chamou vários parceiros, desde TV Escola, Khan Academy, Multirio, e a gente está organizando conteúdo de TV prontinho para os estados e municípios de ensino infantil a médio para usar nesse momento, por exemplo, sabe? E por último, tem a terceira fase ali, que é a fase do volta às aulas, que é a fase que todo mundo quer ver chegar, a gente quer ver acontecer, e que vai exigir muita preparação, vai exigir saber fazer uma avaliação formativa dos alunos para entender em que lugar eles estão, quem conseguiu ter acesso à educação remota, quem não conseguiu, como que a gente trata especialmente esses alunos que não conseguiram e precisam, né, de apoio nesse retorno. Então, a gente tem trabalhado também com soluções para esse momento. E acho que, por último, só para deixar uma dica aí, a gente botou de pé, junto com essa coalizão de parceiros, um site, aprendendosempre.org.br. Lá tem mais de 180 recursos gratuitos disponíveis para todo o ensino infantil, a médio, todas as áreas de conhecimento, para famílias e professores que quiserem trabalhar com algum tipo de educação remota. Então, aprendendosempre.org.br, tem tudo que a gente descobriu, está lá, organizadinho. Legal. Aprendendo sempre. Isso. Aprendendosempre.org.br. Legal. Vamos divulgar depois aí também nos stories, no Instagram, no Twitter. Dessas boas práticas são importantíssimas, ainda mais nesse momento que é difícil, né, Lucas? A gente entender onde que está a informação que seja mais factível e mais explicável, que possa ser de mais fácil entendimento para o aluno, para o professor, a ferramenta que seja mais simples. Então, acho que isso é muito importante e a Fundação faz um ótimo trabalho nesse sentido também. Queria aqui agora ouvir da Daniele, professora Daniele também, as ações, Daniele, que estão sendo realizadas para apoiar professores e gestores na crise atual. Como que você tem visto isso na sua experiência no Paraná, mas também assim, acompanhando o que tem acontecido com a rede do Conectando em geral? Certo. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, podendo contribuir, né, nesse momento tão importante aí na educação. Então, primeiramente, falar da rede Conectando, que é uma rede que inspira, uma rede ativa, uma rede que colabora, que transforma. Então, né, nesse momento aí, todos os núcleos estão buscando algum caminho para estar colaborando com os professores, com os gestores. No nosso núcleo aqui em Castro, no Paraná, nós iniciamos em março lá, bem no início, antes da pandemia começar, fizemos um workshop de metodologias ativas. Parece que a gente já estava adivinhando, né, que iríamos aí passar por momentos de transformação, de se reinventar, onde todos nós precisaríamos aí estar buscando. Os demais núcleos, né, sempre buscando, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente está conectado todos os dias e também buscando, através de várias plataformas, aí estar se conectando, discutindo, debatendo, sabendo o que está acontecendo nos diferentes estados e está contribuindo na nossa rede. Em Castro, a gente está no momento bastante valioso, onde a gente está vendo aí na rede municipal, né? Eu atuo na rede municipal do 1º ao 5º ano, professores aí incríveis, uma participação muito valiosa da Secretaria de Educação, as equipes gestoras das escolas, onde a gente se uniu aí fortemente para estar buscando os caminhos, porque a situação é bastante difícil, né? Mas nós precisamos aí estar buscando as oportunidades, né? Aquelas que venham, né, a somar aí, que a gente possa estar facilitando a vida dos nossos alunos. Então, nesse formato, a gente vem buscando, através aí dessa formação que virou aí as lives, a gente está conhecendo, está buscando, está discutindo, está sendo um momento bem rico aí, embora seja uma situação bastante difícil. Exatamente, exatamente. É um momento também de muito... A gente vem falando muito sobre isso, né? Assim, que
aprendizado contínuo, né? Da gente reaprender velhos hábitos, né? E aqui não é uma questão de ser bom ou ruim, mas hábitos mais antigos, e a gente está sempre se atualizando, sempre buscando o que é melhor e o que é mais efetivo. Ainda mais num momento onde há muitas incertezas, né? Há muitas incertezas sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. Mas uma coisa que a gente vem falando muito é que a gente não pode, por mais difícil e incerto que seja, a gente não pode fazer com que os nossos jovens, nossas crianças, fiquem sem o conhecimento nesse momento. De uma forma ou de outra, obviamente não vai ser como a gente está na escola, mas a gente tem que fazer dessa experiência uma experiência contínua de aprendizado também, com as ferramentas que nós temos à disposição. Então, acho que isso também é um desafio contínuo que a gente vem buscando, né? E aí eu queria ouvir agora também um pouco do Glaucio. Vamos ver se, Glaucio, se a internet aí vai dar o áudio. Mas queria ouvir um pouquinho de você, Glaucio, sobre o que a pandemia, a Covid-19, revelou sobre o sistema educacional e como que as políticas públicas pós-pandemia poderão atender ao novo contexto educacional, sob a sua perspectiva. Ok, boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo claramente? Sim. Sim. Ah, maravilha. Então, eu acho que a primeira coisa, a pandemia mostrou a fragilidade do nosso sistema educacional e só ratificou o tamanho da desigualdade social que nós temos no Brasil, né? Essa disparidade tão grande de acesso à educação, isso ficou mais evidente ainda, quando nós temos aí inúmeros alunos que não têm acesso a essa tecnologia e têm acesso à tecnologia mais rudimentar. Então, a pandemia ela mostrou aquilo que nós já sabíamos na prática, mas estamos vendo por outros olhos, né? Nós temos aí uma disparidade enorme, uma diferença social muito grande e que faz com que a gente tenha que se reinventar de fato para poder alcançar o máximo de alunos possível, né? Nós aqui na cidade do Paulista, assim como todos os outros professores do Brasil inteiro, tem se reinventado, criado estratégias, se readaptado para poder alcançar os alunos da melhor maneira possível. E tem sido inúmeras as estratégias, né? Recentemente, nós temos o parecer do Conselho Nacional da Educação, que falou que o ensino remoto tem que ser o mais diversificado possível e que não se utilize apenas as tecnologias mais avançadas, mas a própria tecnologia mais rudimentar, que é o papel que nós temos, teria que se dar um jeito de chegar essa atividade para o aluno, porque a gente sabe que algumas regiões, e muitas na verdade, não têm acesso a essa tecnologia. É um celular que é compartilhado pela família, não é o celular do aluno muitas vezes, então é um celular para a família. Então imagine você passar uma atividade como um Google Formulário para um aluno fazer e ele ter que esperar o pai chegar do trabalho para pegar o celular, resolver aquela questão e mandar para o professor. Então não dá para a gente contar apenas com essa tecnologia mais avançada. Na verdade, tem que usar um leque de estratégias, de canais para poder chegar até esse aluno. Então, tem a rádio, tem TV, televisão, material impresso, né? O Banco Mundial, agora em abril, a partir de um webinário com Todos pela Educação, fez um levantamento dos países, das estratégias que os outros países vêm utilizando, né? Então, no Uruguai, você tem lá, eles fizeram uma parceria muito legal com a Microsoft para ampliar o acesso. Já no Peru, você tem uma ampliação da rede de rádio e TV. Alô? Brasil. Glaucio? Existem ações sendo feitas. Nós temos aí Voltou. Acho que está travando um pouquinho. Agora voltou. Vamos tentar aí. Melhorou? Tá. Até onde você ouviu? Vocês ouviram aí? Você falou que aqui no Brasil ações estão sendo feitas, aí travou. Tá. Ok. Então, eu vinha falando que o Banco Mundial fez um levantamento e mostrou as estratégias nos outros países, né? Com o Uruguai, ampliação do acesso via parceria com a Microsoft, o Peru com maior acesso à televisão e rádio, e nós aqui no Brasil temos visto algumas ações como essa, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos o uso das TVs, né, da TV estatal, para transmissão de aulas para os alunos, mas isso não tem chegado ainda para o município. No caso, o município tem utilizado muito as redes sociais e o material online, né, os recursos online. Então, acho que
falando do pós-pandemia, né? Eu acho que as políticas públicas elas vão ter que, de fato, se reinventar e pensar num espaço para fazer um trabalho misto entre aulas presenciais e aulas à distância, né? E configurar isso dentro de uma proposta que consigamos trabalhar com essa aula presencial, mas já preparando o nosso aluno, o nosso professor, a escola em si, para essa configuração, porque é possível que uma pandemia como essa, ou algo parecido, venha acontecer novamente. E a gente vai ter que estar preparado para isso, né? Então, Com certeza, Glaucio. na medida que a gente vai ter toda essa dificuldade agora de readaptação, vai nos ensinar muito, nos preparar para o porvir. Vamos estar mais preparados para uma possível situação semelhante. Exatamente. E acho que pegando nessa linha, Glaucio, que você falou muito bem, queria ouvir agora da Bel a respeito desses ensinamentos e dessas transformações, Bel, que a gente vem passando. E aí um pouquinho se esse quadro pintado da educação é o mesmo que se mostrou ou se descobriu durante a pandemia, né? E como que a gente deve lidar com o novo cenário apresentado para a educação no Brasil. É um prazer estar aqui. Bel, ficou um pouquinho mais baixo. Quando você falou a primeira vez, estava bom. E agora, melhorou? Melhorou, mas é o seguinte, o que deve estar acontecendo é que o microfone do seu fone não deve estar tão não, tenta chegar mais próximo da sua boca. Cheguei agora. Tá melhor? Isso, melhorou. Maravilha. É um prazer estar participando aqui dessa live, para a gente estar conversando um pouco sobre a educação, né, que tem agora, nesse momento, ficou bem em foco, e pegando um gancho aqui do que o Glaucio estava falando, realmente foi colocado assim, em foco a nossa deficiência, né? E não só no norte, não só no nordeste, mas no Brasil todo, como a educação está. Então, por exemplo, no nosso estado, a gente tinha uma ideia de como estava a educação. Essa ideia que nós tínhamos, ou esta certeza que nós tínhamos, que antes era evidenciado pelos dados, pelos números, hoje a gente viu que aquilo não é exatamente como estava pintado, né? Como a gente estava acreditando que estava caminhando. E a gente percebeu que a deficiência ela é muito maior do que o que a gente imaginava. E isso tem sido um desafio imenso para a Secretaria de Educação, para as escolas e principalmente para os professores, que acreditavam, né, que a gente estava em um caminho ou alguns passos à frente, mas essa pandemia nos fez dar alguns passos para trás para retomar muitas coisas, né? E a gente tem tentado, de alguma forma, voltar esse caminho e caminhar assim, de uma forma onde a gente possa recomeçar e rever alguns valores, rever alguns conceitos, rever algumas formas de trabalhar dentro e fora da escola. A gente tem visto o quanto a escola está distante das famílias, né? Porque esse momento agora de pandemia, revelou o quanto é necessário que a família esteja próxima do aluno, próxima da escola. Porque a gente tem precisado agora muito das famílias para que esse professor chegue a esse aluno, para que esse conteúdo chegue ao aluno. Então, assim, a gente pensou que estava de uma forma. E a pandemia nos revelou assim, calma lá que a gente precisa seguir, a gente precisa crescer. Vamos rever aqui alguns conceitos, vamos ver como é que a gente está caminhando. E foi assim, um tapa na nossa cara, na verdade, né? Então a gente pensava que estava muito bem assim, né? Entre aspas, porque a gente sabe como que é uma caminhada árdua a nossa educação no Brasil. Mas ela veio mostrar que nós estamos distantes daquilo que a gente está pensando, que a gente está almejando. E esse fato da família estar distante da escola e da comunidade estar distante da escola é um fator que tem dificultado muitas coisas aqui, pelo menos no meu estado, e eu creio que deve estar atingindo também outros estados, porque a gente tem precisado muito das famílias nesse momento. Muito bom, Bel. Super de acordo aí, e acho que é um
tem vários atores, né, que agentes da educação que precisam estar sendo envolvidos, e as famílias são fundamentais nisso. A comunidade escolar como um todo, os pais responsáveis e famílias precisam estar nesse processo de uma forma muito forte, né? Queria aqui agradecer também a presença de várias pessoas que estão aqui participando conosco, especialmente pelo YouTube. Eu estou vendo aqui, ó, o pessoal me mandou, vou ver o nome de algumas pessoas que estão aqui, talvez vocês reconheçam. A galera, ó, a Vânia, Damiane está aqui conosco, Neuzir, Dil Gomes, Luciane Melo, a Jeanette Oliveira, acho que é do Paraná, a Franciane Valenga, Nádia Santiago, Sueli Verdili e outras pessoas aqui. Depois eu leio mais pessoas aí que estão participando para ver se vocês reconhecem alguns amigos ou a galera boa da educação aí ao redor do nosso país. Queria falar contigo agora, Will, um pouquinho sobre você que tem, obviamente, aqui a gente vem conversando diariamente, né, sobre as medidas, desafios e questões que nós devemos considerar, seja na Casa Legislativa, no Parlamento, que tem um papel fundamental nesse processo de dar agilidade ao novo cenário que nós estamos enfrentando, de dedicar os recursos e fazer uma reorganização orçamentária para isso, de reorganizar as prioridades dos estados e da nação como um todo, do país como um todo. E nós temos na educação diversas questões que nós também estamos enfrentando. E, obviamente, a maior delas agora tem sido o que a gente tem chamado da eficácia das aulas remotas, né? Então, a questão da educação remota, que a gente defende que o conhecimento continue sendo passado ou estimulado nesse momento, mas nós reconhecemos e somos muito críticos do fato de as pessoas tratarem a realidade de uma forma homogênea, que não é. Nós somos um país extremamente desigual, com famílias de estudantes com acesso a equipamentos completamente diferentes. Enquanto uns têm equipamentos de melhor qualidade tecnológica, os outros não têm, mal têm um livro em casa, não têm a privacidade de ter um espaço seu de estudo. Ou seja, aí existe a questão que nós já estamos aí lutando a respeito do adiamento do Enem, de outras bandeiras que estamos levantando. Mas eu queria ouvir de você o seguinte, Will. Os desafios da educação remota agora, uma vez que todos os alunos não têm acesso à internet de uma maneira igual, né, ou de uma maneira parecida. Como que você vê isso, Will? Exato. Obrigado pela pergunta, Renan. É um grande desafio, não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro, né? Porque quando a gente vai falar, no Brasil, só o Brasil que tem o problema de acesso à internet. No mundo inteiro tem esse desafio, você sabe disso, mas a gente precisa lidar com muito cuidado. Às vezes, aqui no Rio, a gente usa o Google Classroom, que é a Secretaria do Estado de Educação, que usa, mas nem todo mundo tem acesso. Então, precisamos usar televisão, usar rádio, tem que ter uma atenção muito especial para o aluno de terceiro ano. Esse aluno de terceiro ano, a gente não vai ter tempo de recuperar mais. Eles precisam aprender, tem que criar algum sistema, algum programa de televisão, tem que realmente intensificar o aluno da terceira série, como que ele precisa fazer o Enem, né? Espero que adie, mas ele precisa fazer o Enem no final ou no início do ano, para poder ele entrar na faculdade. Os outros alunos do ensino fundamental, até o segundo ano do ensino médio, nós vamos ter tempo para recuperar. O que a gente tem que ter maior preocupação é na evasão do aluno. Você fala que o aluno o ano está paralisado, esse aluno vai evadir, e esse aluno do ensino médio ele vai evadir e ele vai para o mundo do trabalho, principalmente diante dessa crise. Então, os professores, as escolas têm que dar mão a essa família, como a Bel falou, tem que juntar com a família e falar assim, não, nós vamos dar o que a gente pode dar nesse momento. E a educação não é a ideal que a gente estava prevendo. E a ideal já não era grande coisa. Então, o que a gente pode dar é o que tem para dar, mas dar alguma coisa para esse aluno, ou com a internet, o professor tem que ser muito, muito importante em ligar para o aluno, o WhatsApp. De alguma maneira, a gente tem que chegar na casa da família para não deixar esse aluno desistir da escola. Isso é muito importante. E depende muito, sabe, de quem está lá na ponta, né?
Por isso que essa live é tão importante, de quem está lá na escola, né? O diretor, como o diretor pode estimular o professor, o coordenador pode estimular o professor, não desistir do aluno. Nós não estamos em férias, nós estamos passando por uma pandemia e não o aluno, como você falou no início, Renan, não pode ser abandonado, ele não pode ser penalizado, né? Estamos passando uma crise e a crise da educação ela só vai aparecer daqui a alguns anos. Então a gente tem que cuidar muito disso. Tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência. Quando esses alunos retornarem para a escola, precisa existir uma avaliação, ter um reforço escolar, ter um cuidado para como vai receber esse aluno. Nem não pode chegar o primeiro dia e ter aula direto para poder ganhar tempo. A gente tem que cuidar da pessoa, do indivíduo primeiro, para depois dar o conteúdo. Isso é muito importante, Renan, quem está ouvindo, ter esse cuidado com o aluno, ter muita atenção com o emocional dele. E nós estamos vivendo um momento que vai mudar muito, o mundo vai mudar muito, a maneira de trabalhar vai mudar, a maneira de ensinar vai mudar. Eu sempre falo para os meus colegas que a gente estava na antessala, se preparando para entrar na outra sala, e fomos empurrados e estamos caindo desequilibrados. A gente está tentando equilibrar com esse novo mundo que está surgindo à nossa frente. Então, a gente tem que se realmente equilibrar e, nesse momento especial, não podemos esquecer do aluno. Eu sei que tem professores que têm maior dificuldade de gravar a aula, eu sei que dá muito trabalho, mas nós somos professores e nós decidimos ser professores. Então, quem a gente não pode abandonar é o aluno. Assim como o médico, nessa hora, não pode abandonar quem está doente. O professor não pode. Exatamente, Will. Super, super importante essa sua fala, né? A gente costuma dizer, e sei que eu já ouvi isso também, outras pessoas próximas do Conectando, da Fundação, de forma geral, que a educação no senso comum não é tratada como uma fratura exposta, né? Como outros setores e outras áreas. A saúde, por exemplo, é uma fratura exposta. Se você passa mal, você vai no hospital, você não tem um atendimento adequado, você, obviamente, imediatamente você percebe como aquele serviço ruim está impactando a sua vida. Se você está na rua e você é assaltado, você percebe como que a segurança está deixando a desejar. Então, essas áreas são mais fraturas expostas. Você consegue entender no curto prazo o efeito. A educação é mais sutil. Ela não tem aquele impacto tão direto e tão observável assim no curto prazo, mas a médio e longo prazo, e isso eu não estou falando médio e longo prazo de gerações, assim, de alguns poucos anos, é o maior preço geracional que nós pagamos como país. O maior preço geracional é não investirmos e não priorizarmos a educação, porque nós não temos os nossos profissionais bem formados, nós não temos nossa rede de educação bem estruturada, nós temos diversos déficits que vão sendo acumulados nesse sentido. Por isso que é muito importante nós buscarmos as boas práticas. E aí eu queria ouvir um pouco do Lucas, sei que a Fundação faz um trabalho muito próximo com diversas secretarias, Brasil adentro, secretarias municipais, secretarias estaduais, e também com diferentes escolas públicas. Queria ouvir de você, Lucas, o que você tem visto, o que vocês têm visto aí de boas práticas a nível de secretaria ou de escola durante essa pandemia? Assim, o que você acha que tem sido interessante aí que poderia compartilhar conosco? Legal, Renan. Eu acho que a gente está muito bem representado aí pela fala dos colegas, né? Acho que cada um trouxe um pedacinho de melhor que cada rede está fazendo. E na parte, acho que a resposta certa é que não tem resposta certa, né? Acho que a resposta certa é que é um conjunto de estratégias e que tentam dar vazão à complexidade e à diversidade de problemas e situações e desafios que a gente tem, né? Então, você tem inúmeras redes que estão lançando mão de estratégias que vão do material impresso ao canal de televisão, ao aplicativo, ao canal de apoio ao professor para usar um AVA, né, seja um Google Sala de Aula, ou seja um Moodle, ou qualquer outra solução, e a partir daí conseguir chegar no maior número possível de alunos, né? Não sei se vocês acompanharam, acho que a Folha de São Paulo lançou na semana passada uma reportagem falando que no Paraná, 60% dos alunos estão acessando Aula Paraná, né, da rede estadual, e 50% no São Paulo. E falando isso como se fosse uma coisa pouca, assim. E a minha visão, quando eu olho aquilo, eu falo, gente,
a gente está conseguindo chegar em 50% dos alunos. A alternativa era chegar em nenhum deles, né? A alternativa era não chegar. Então, legal, 50%. O que a gente faz para chegar nos outros 50%? Essa deveria ser a pergunta, sabe? O que a gente faz para chegar, então, nos demais? E aí acho que tem governos lançando mão de estratégias como dados patrocinados, né, para conseguir oferecer acesso à internet para os alunos, a televisão aparecendo como uma solução, né? A gente tem visto muita coisa assim. Eu destacaria as iniciativas de redes que estão conseguindo fazer isso que o Will falou, que é se preocupar com o aluno e com o professor como indivíduos, né? Como seres humanos ali. E aí a gente tem, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, eles têm feito semanalmente o diário de classe de todos os alunos, então todo professor é responsável por saber o que cada aluno está tendo acesso ou não durante aquela semana. Então, eles têm relatórios toda semana dizendo, olha, esses alunos conseguiram assistir aula por televisão, estes por materiais impresso, estes por não sei o quê. E esse mapeamento, semana a semana, vai ajudá-los no volta às aulas a saber exatamente quais alunos precisam de mais atenção e quais alunos podem talvez continuar um pouquinho mais no modelo de aula remota, porque a gente provavelmente não vai conseguir voltar todo mundo ao mesmo tempo para as escolas. Então, acho que são experiências como essas, de gente que está olhando o professor, o aluno como indivíduo, e entendendo que a gente precisa fazer escolhas também, no sentido de não dá para passar o currículo inteiro, né? Não dá para esperar que a gente, no modo remoto, vai cobrir todo o currículo nesse período. Acho que as redes têm feito um olhar para o seu currículo, para as suas habilidades, entendido quais são aquelas essenciais para serem trabalhadas nesse momento, que vão, provavelmente, no futuro, minimizar o impacto de defasagem, o impacto que esses alunos possam ter. Então, acho que são só alguns exemplos de coisas que a gente tem visto e que tem chamado bastante atenção, deputado. Legal, super interessante. Que a gente possa multiplicar essas boas ações aí pelo Brasil e chegar naqueles que ainda não conseguiram ter acesso e multiplicar as boas práticas, como a gente vem promovendo e tentando motivar aqui. Daniele, queria também voltar contigo falando sobre a importância da equipe gestora no apoio aos professores na crise atual. O que você acha que é possível fazer para manter o vínculo, dar segurança nesse momento, diminuir a pressão? Conta um pouquinho para a gente, por favor, sobre isso. Perfeita, ótima pergunta. Eu até colocaria uma mensagem que eu vi no livro de Leandro Moreira, Seja um Líder de Heróis, que coloca que, imagine que nós entramos aí num avião, né, sentamos, né, nos acomodamos, já em viagem, esse avião passa por uma turbulência. A gente vê aí na cara da comissária um certo espanto, ouvimos na voz do piloto uma voz trêmula, então todos nós vamos nos desesperar. Então, nesse momento, enquanto gestora, né, de uma escola municipal, Escola Vicente Machado, eu vejo assim que nós precisamos dar essa segurança que você bem colocou. Então, o momento é difícil, mas nós precisamos, né, reforçar a todo momento de que nós estamos juntos, que estamos aprendendo juntos. É um momento difícil, mas que nós vamos aí vencer juntos, estamos aprendendo juntos. Como já coloquei anteriormente, buscar as oportunidades que nós estamos. Então, enquanto gestora, nós temos tido assim uma conexão bem importante com os nossos professores, né, passando a eles aí essa mensagem mesmo de trabalhar juntos, de aprender juntos. Se errar, a gente vai estar buscando o melhor caminho, porque nós precisamos, né, estar aí unidos e sempre reforçando essa grande importância. Então, enquanto rede municipal, assim, eu posso dizer que, como já também coloquei, a rede está fazendo um trabalho excelente de parceria mesmo, né? Tanto aí com as outras escolas, a gente vê diretores do município, cada um ensinando o que sabe ao outro, a gente está crescendo juntos. Então, está sendo assim um momento bem importante, onde a gente pode estar
dando esse suporte para o professor, para que ele também possa repassar essa segurança aos seus alunos, aos pais, e assim a gente vai vencendo, né? Porque o nosso objetivo maior é que os nossos alunos aí estejam ativos, que esse vínculo esteja cada vez mais fortalecido e aproveitando esse momento para buscar aí as ações positivas. Maravilha, Daniele. Super de acordo também aqui. Queria mudar aí do Paraná, vamos pro Acre, falar aqui com a Bel, depois a gente fecha com o Glaucio essa rodada aqui também. E depois eu quero saudar outras pessoas que estão participando aqui conosco. Quem tiver perguntas, por favor, gente, mande aqui pelas redes e a gente também, é um prazer interagir com o pessoal com isso, né? Bel, eu queria ouvir de você como que você tem visto na verdade, assim, né, o processo que tem se dado das articulações entre o Conselho Estadual, Conselho Municipal, Secretaria de Educação Estadual e Municipais, Secretaria Estadual e Municipais de Educação e as escolas, nesse tempo que nós estamos passando de crise e pandemia. A qualidade da educação tem sido discutida nesse quadro atual por esses atores? Bem, essa comunicação, ela é essencial, né? Ter essa comunicação entre essas instâncias todas, ela é muito essencial. Só que as instâncias, às vezes, têm visões diferentes umas das outras, né? Então, às vezes, nós temos orientações que vêm do Conselho Estadual que vão direto para a Secretaria de Educação. E, às vezes, essas orientações não são conversadas antes para saber, assim, o quadro geral da educação, das escolas, dos professores, né? Então, não tem uma comunicação direta o tempo todo. É aquela comunicação de gestão, aquela comunicação de instâncias, aquela comunicação normativa. E nós temos aqui uma dificuldade no nosso estado que o Conselho Estadual e o Municipal, ou seja, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal, não tem uma comunicação direta, né? Nós temos essa dificuldade de ter essa separação bem nítida aqui no nosso estado. E agora, nesse momento, é que as coisas estão começando a se articular. Então, agora a Secretaria Municipal tem tido uma conversa maior com a Secretaria Estadual, mas não é aquela articulação necessária para que as coisas caminhem muito bem, para que as coisas aconteçam de uma forma que seja proveitosa, pelo menos o suficiente para que as coisas caminhem satisfatoriamente. Então, dentro da minha visão, é preciso que tenha essa comunicação, Conselho Estadual, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual de Educação, e isso tudo conversado com as escolas. Porque, por exemplo, as escolas recebem as normativas, as orientações de como proceder, como os professores devem atuar, o que deve acontecer nesses momentos, como entrar em contato com os alunos e tudo, mas a gente percebe que não há um mapeamento anterior a isso, né? Como que as escolas vão fazer? Os professores têm condições? Em que momento a escola está caminhando? Como que as coisas têm acontecido? Todo gestor compreende o momento? Todo gestor compreende a situação? Como que o professor está neste momento? Então, não tem essa comunicação efetiva para que as coisas caminhem de modo satisfatório. Falta, na minha opinião, falta uma articulação maior entre as secretarias, falta uma articulação maior entre Secretaria Estadual e Conselho Estadual de Educação. Creio que se tivesse uma articulação maior, uma conversa mais clara entre as secretarias, entre o Conselho, as escolas também estariam mais próximas, os professores também estariam mais próximos, os gestores também estariam mais próximos. Eu creio que iria amenizar várias questões que hoje em dia nos atrapalham, né? Nessa questão do ensino, do aprendizado, nessa questão da proximidade do professor, do conteúdo e tudo mais. E a articulação tem falhado, a comunicação tem falhado. Não sei como é o quadro pintado nos outros
entrevistados em relação a isso. Mas eu creio que falta uma comunicação melhor, uma comunicação maior, uma comunicação mais direta e muitas vezes mais simples, uma comunicação que seja entendida entre todas as instâncias. Creio que a gente precisa melhorar em relação a essa articulação entre as instâncias e todos os setores, em todos os atores, né, que envolvem a educação nesse momento. Perfeito, Bel. Ó, queria aqui saudar outras pessoas que estão participando aqui conosco. Deixa eu ver onde que eu parei, né? Eu falei aqui, estou vendo também a Júlia Emília, a Rosineide participando também conosco, Gil Gomes, dizendo que professores fazendo a diferença. Super de acordo, Gil. Sueli também aqui conosco. Mas quem... E várias outras pessoas assistindo, mas estou vendo quem está comentando também. Luciane, falando sobre a importância da conquista diária. A Débora Schmitke, não sei se eu falei certo. Letícia Silva. A Vânia Damiani, também aqui já falei. Márcia Gomes e várias outras pessoas. Depois eu falo o nome de outras pessoas que também aqui estão conosco, contribuindo aqui com a nossa live e acompanhando. Glaucio, eu queria ouvir de você para a gente fechar essa rodada e aí caminhar. O tempo passa rápido, né? Já é 8h22, quando a gente está numa conversa boa, o tempo passa. Eu queria fazer uma última rodada com vocês e aí a gente já entrar nas considerações finais junto com isso. Queria ouvir um pouquinho de você, Glaucio, sobre qual que você acredita que... antes de fazer uma pergunta, Paulista, Will, é a cidade que a gente visitou quando a gente foi lá na Grande Recife? A cidade do Glaucio? Não, acho que não foi não. Eu não que lembro. A gente esteve lá em dezembro. É uma cidade perto de Recife. Eu esqueci o nome. Qual é a maior cidade da periferia de Recife? Jabotão. Jabotão, né? Acho que foi Jabotão. Eu acho que foi Jabotão. Foi com o Fred. A gente foi com o Fred lá, o secretário. Foi Fred, Foi bem legal. Mas então, ouvindo aqui, Glaucio, o que você acredita, qual você acredita que será o perfil do professor pós-pandemia na escola e nas instituições de formação dos nossos docentes? Que pergunta complicada, hein? Imagina. Se fosse fácil, você não estaria aqui, né? Pois é. Pois é. Imaginemos que nós estamos aí nos reconstituindo e nascendo de novo, literalmente, né? Certamente irá para a escola um novo sujeito professor, um novo sujeito aluno, com outra identidade bem mexida por esse contexto atual, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que pensar num sujeito professor que vai ter que repensar literalmente. É algo que a gente já vem falando enquanto formador de professor, que ele precisa repensar sua metodologia, suas práticas, né? Então, esse sujeito professor que vai para a escola, querendo ou não, ele vai se sentir meio deslocado, porque ele não vai poder pensar do mesmo jeito, né? Ele vai ter que repensar a sua matriz curricular, vai ter que repensar a sua didática, suas estratégias, e é o que nós estamos fazendo aqui no núcleo da Conectando Saberes em Paulista, que com a Duna e com a colega do Paraná, que é usar as metodologias ativas, que não é algo novo, mas que está na crista da onda educacional, que são as metodologias ativas, e que muitos professores não têm ainda se antenado para isso, que é pensar no ensino através da resolução de problemas, o ensino através da sala de aula invertida, o uso de projetos didáticos. Então, por mais que a gente tenhamos um sistema educacional que engessa o professor, muitas vezes, porque tem lá um Enem para fazer, um vestibular, e isso, de certa forma, engessa a prática do professor, mas é preciso resistir a esse modelo. Eu não estou dizendo aqui virar as costas para esse sistema totalmente, não é isso. Mas que é necessário repensar a prática, é necessário repensar aquilo que tem se proposto para o aluno. Porque há muito a ser ganho quando você usa, por exemplo, uma metodologia ativa na sua sala de aula, né? E aí, quando você pensa nessa linha, o professor vai literalmente repensar a sua didática. Então, a gente pensa no professor que chega na escola hoje e a gente pensa no professor que está saindo das universidades. Porque muitas vezes aquilo que ele aprende lá, quando ele chega na sala de aula, já está ultrapassado. Porque o próprio formador ainda está com a visão retrógrada do que é o fazer educação, né? O fazer educacional. Então, esse professor que vai chegar nessa sala de aula pós-pandemia, vai ser um outro sujeito, vai ter que repensar o seu modo,
a sua forma de pensar e olhar para um sujeito aluno que está literalmente antenado com as novas práticas. Bom. Maravilha. Estava falando no mudo aqui. Exatamente, Klaus. Muito bom mesmo. Como educador, que também é um ativista pela educação, já dei aula também, não por tantos anos, mas dei um ano, passei um ano dando aula e sou filho de professora com mais de 30 anos aí de experiência na sala de aula. Minha mãe deve estar assistindo essa live também, assiste todas de educação, professora de matemática de São Gonçalo. Tenho muita empatia e um carinho muito especial pela classe, né, e pelas dores, e como foi dito aqui por uma pessoa que está nos acompanhando, né, pessoas que estão se superando todos os dias, seus desconhecimento com alguma coisa, eventuais limitações, porque realmente acreditam no propósito, acreditam no impacto que tem a sua missão, que tem o seu trabalho. E aí também, falando aqui um pouquinho, né, sobre outras pessoas participando, a Cris Antunes aqui também, do lado do Chico Anísio, hein, Will? Dizendo aqui, Cris está falando que a filha está no primeiro ano do ensino médio, recebeu na sexta-feira as apostilas, mas só foram no primeiro bimestre, está faltando dos outros bimestres aí. Então é importante cobrar aí, Cris, a escola para que possam ser todos os lugares, né? Nesse momento agora é difícil, mas as apostilas têm que chegar, as apostilas corretas aí para os nossos jovens estarem estudando também da melhor forma possível. Vanessa também aqui, dizendo que estamos muito mais unidos enquanto rede, pensando em todos os alunos do município e não simplesmente na individualidade de cada escola. Essa parceria está fazendo a diferença. Muito importante isso, né? Esse sentimento de rede, trabalhar como rede. Eu acho que Conectando é um exemplo disso, mas as redes de educação também têm essa pegada, né? Eu acho que isso faz realmente muito a diferença. Queria aqui fazer a gente já está quase chegando aí no nosso limite aí, só mais 10 minutinhos de live aqui. Então, vou fazer perguntas mais abertas, não direcionadas, e vocês podem responder aí também, acho que de uma maneira mais sucinta, para a gente depois ter considerações finais. Mas eu queria primeiro perguntar para vocês, e aí, Will, se quiser pode começar aí, vocês vão falando, quais são os aprendizados que vocês acham que nós teremos após essa crise na educação pública? Como que vocês acham que, no pós-pandemia, quais são os conceitos que nós teremos muito mais cuidado, muito mais afinidade com isso? Porque assim, o mundo não vai voltar a ser o mesmo, né? A gente está falando, quando a vida voltar ao normal. Não vai ter isso, sabe? Obviamente que nós queremos, estamos morrendo de saudade de vermos pessoas que amamos, estarmos próximos, mas o mundo vai estar diferente. Nós vamos ter cuidado, vamos ter novas posturas com isso, e a educação também vai estar com isso, vai ser refletida também dessa forma. Então, para vocês um pouco, comentem um pouquinho sobre isso. E aí, Will? Renan, olha só, o mundo vai estar diferente, a educação não vai fugir dessa regra. Eu gostei muito da fala do Glaucio, que ele falou sobre essa formação do professor, que o professor, quando chega sai da faculdade, né, ele já sai defasado. Na realidade, existe um distanciamento muito grande, Renan, e eu reclamo muito isso, das universidades, né, com a escola, porque não existe outra analogia que eu faço com a Universidade de Medicina e o hospital. A universidade está sempre olhando para o hospital. A universidade não olha para a escola, o professor não olha para a escola. Então, isso dá um vácuo muito grande e a gente consegue superar. Por exemplo, trabalhamos em rede, como a Rede Conectando Saberes, a gente troca muita experiência. E estamos vivendo a importância do socioemocional, que o Glaucio falou bastante, metodologias ativas, né, abertura para o novo, coisas interessantes, que a gente tem que focar nisso. O mundo não quer gênios, o mundo quer pessoas que saibam lidar com pessoas, né? Então, a gente tem que formar esse tipo de aluno. E a escola vai acordar para isso. Depois dessa pandemia, a escola vai entender que o gênio, aquele espelho do professor, que repete o que o professor fala, não é importante, tem que ser o aluno criativo. E eu, como professor, muitos professores vão concordar, mas sabe aquele aluno bagunceiro, aquele aluno que
que é agitado na sala, são os alunos mais criativos. Então, a gente precisa dar mais atenção, sabe? Quando o aluno, às vezes, bagunça a aula, ele está sinalizando, ele está dando um feedback, professor. Olha, eu não quero realmente isso. Está faltando alguma coisa. Né? Ou eu quero carinho, eu quero uma atenção maior. E, às vezes, nós professores, não sabe perceber essa leitura. Eu acho que nessa volta, né, vamos encontrar alunos diferentes e professores diferentes, professores que não sabiam nem responder o e-mail, agora está fazendo aula online. Então, a gente está dando um avanço na educação e a gente vai encontrar uma escola diferente. Né? Eu gostei muito da sua fala, Glaucio. Foi bem interessante, eu me vi muito nisso aí. A gente vai entrar em outro mundo. Eu acho que o século XX vai ficar para trás, a gente vai entrar no século XXI na educação. Então, a gente tem que aproveitar muito. O professor percebeu que cuspe e giz não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente tem que fazer metodologias ativas, tem que provocar o aluno. Isso é que é educação. Tá? Obrigado. E aí, gente, mais quem aí quer contribuir? Eu concordo com o Will, acho que até foi você mesmo, Will, que colocou aí que nós estávamos numa sala e de repente fomos empurrados para outra. Então eu acredito assim que essa escola que ficou, né, lá atrás, ela já não é mais a mesma. Nós teremos aí professores com certeza empoderados, porque o quanto a gente já aprendeu, como você também colocou, muitas vezes até um e-mail era difícil, e hoje o quanto estamos crescendo, aprendendo, a curiosidade, né? Então, a gente vai ter professores mais determinados e sabendo que o comodismo não tem como, né? Nós, professores, precisamos estar aí ativos, ter a mente aberta, querer estar aprendendo a cada momento para estar possibilitando aos nossos alunos aulas fascinantes aí. Então, eu acredito que agora, nesse retorno, o presencial, juntamente aí com a tecnologia, vai fazer muita diferença, porque os próprios alunos, eles vão exigir desse professor, né, algumas aulas aí que eles viram, alguns vídeos, porque aqui na rede, o quanto os professores estão aí se sobressaindo, fazendo videoaulas, né, juntamente com, nós estamos também, hoje começamos aí com a aula Paraná, né, que o Lucas colocou, também no município, também atividades num blog disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, vai ser uma junção, né, que vai trazer aí muito sucesso para um futuro, se Deus quiser, bem próximo, aí tá todo mundo na escola novamente. Renan, eu queria responder Claro. complementar aí os colegas. Por favor, Responder Lucas. a sua provocação com uma historinha bem curta. Fala aí. Lá na invenção do cinema, né, os irmãos Lumière, quando fizeram as primeiras imagens, né, as fotos em sequência para fazer a imagem em movimento do cinema, eles filmavam cenas cotidianas, né? Gente saindo da fábrica, até aquela cena do trem chegando na estação, que é bastante famosa, né, saindo da estação, e filmavam várias cenas cotidianas. E a tecnologia era muito simples, então as pessoas copiaram e várias pessoas começaram a gravar, né, essas cenas. Até que um dia um inglês, ele estava filmando duas meninas numa calçada cuidando de um gatinho. E ele percebeu que dava para ver direito, porque estava muito longe a câmera. Então ele aproximou a câmera enquanto ele filmava. Foi a primeira vez que alguém fez um close-up durante uma filmagem. E isso aconteceu 8 anos depois da invenção da câmera. Ou seja, por 8 anos, as pessoas usaram a câmera parada, como quem tirava foto, mesmo que por uma tecnologia que já possibilitava fazer filme. E a analogia que eu faço é a gente na educação e tecnologia está usando tecnologia para fazer a aula como a gente sempre fez. A gente precisa mover essa câmera, a gente precisa inventar o close-up da tecnologia na educação. E acho que esse momento que a gente está vivendo é uma possibilidade para fazer isso. Né? Que usos da tecnologia podem trazer para esse aluno criativo, esse aluno bagunceiro, né? Podem dar oportunidades para ele desenvolver essa criatividade.
Né? Então, a Exatamente. provocação que eu acho que isso tudo pode nos trazer é essa, de que talvez assim a gente consiga inventar o close-up da tecnologia na educação. Muito bom, muito bom. Gostei dessa história, hein, Lucas. Se me permitir, vou replicá-la. Fica à vontade, eu te mando os nomes depois. Me manda os nomes depois, que aí, como é importante a gente contextualizar também. Mas acho que é muito interessante, né? A gente ter. Eu já falei isso algumas vezes, e não sou o único a falar, que nós vivemos com uma escola, uma estrutura curricular, uma estrutura física de escola também, do século XIX, com professores que se reinventam, que buscam saber, mas que também tem uma formação do século XX ali, e com alunos millennials e todas as suas questões de século XXI. Ou seja, esse descompasso que nós temos aí, ele acaba tendo algumas consequências. Então é muito importante que a gente consiga fechar esse fosso, né? Nos adequar. Óbvio que é um processo contínuo de adequação com isso, mas talvez esse momento seja um momento que nós possamos aí, ninguém desejava, ninguém queria, obviamente, esse aqui não é o mérito, mas que nós possamos fazer desse momento um momento de adequação, de transformação, de conectar saberes, né? De trocar experiências. Então, acho que é um pouco por aí. Del, você que falou também muito aí sobre a realidade, né, do Brasil aí da educação aí no chão, de onde acontece. E aí, o que você diz para a gente aí também sobre esse pós, sobre esse próximo passo? Fala aí um pouquinho, por favor. Bem, eu acho que a palavra que tem sido usada muito em relação aos professores a esse novo momento é a palavra reinventar, né? Os professores têm se reinventado e, como o Lucas falou, a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que não tem como mais voltar atrás, é daqui para frente. É daqui para frente. E um professor, como disse o Will, que eu achei super interessante, um professor de PUC-PIGIS, não cabe mais. Né? Até porque o aluno ele é muito didático, ele é muito prático, ele é muito rápido. E se for para ele aprender um conteúdo ruim, ele esquece a sala de aula e ele vai para o YouTube. E lá ele aprende tudo que ele quiser, da forma como ele quiser, da forma mais prática ainda. Existem youtubers que dão aulas muito melhores, né? Melhores que eu digo, mais práticas, mais dinâmicas do que quando o aluno está em sala de aula. Então, se ele está numa sala de aula e que aquilo dali não faz diferença para ele e nem sentido para ele, ele vai buscar em outro lugar, né? E o papel do professor é muito importante nesse momento, de manter esse contato e de trazer o aluno para si. E se o professor tiver aquém, o aluno não vai se interessar, né? E como o Will falou, eu como professora de arte, esses alunos que tacam fogo na sala de aula são os melhores. Meu Deus, vamos tacar fogo junto nesse Brasil aí, vamos usar a educação libertadora, a educação transformadora, porque a gente sabe o potencial que esses alunos têm. E essa pandemia veio para mostrar o quanto os professores são guerreiros, quanto os professores são fortes. E um detalhe, eu creio que a partir de agora, nesse momento, a gente tem percebido que a conexão, ela faz toda a diferença. Não existe o professor lá do norte, o professor lá do sul, existem os professores, existe a educação. Então, essa união, essa conexão é o que tem nos transformado, é o que tem nos feito forte nesse momento. E essa tecnologia tem facilitado muito isso para a gente. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade aqui, eu busco um professor que tem uma facilidade imensa, que faz um negócio muito bem feito, e a conexão, a tecnologia me possibilita ter isso próximo a mim, mesmo que as nossas fronteiras e os nossos estados sejam completamente distantes, não existe mais essa barreira depois da tecnologia, né? Como o Lucas falou ali. Não existe mais, não tem mais fronteira, não tem mais distância, não tem mais nada. É só a gente se conectar como professores do Brasil, do mundo, na verdade, e a gente tem a possibilidade de crescer, de extrapolar as nossas expectativas, porque a gente tem expectativa e as nossas expectativas são enormes, são grandes, né? São as melhores expectativas. A gente sempre quer o melhor. E isso tem mostrado para a gente isso. A conexão
faz toda a diferença. E eu Exatamente. espero que a Rede Conectando Saberes esteja, assim, a mil nesse Brasil, porque isso tem facilitado muito a vida dos professores, das secretarias e dos alunos, principalmente. Muito bom, Bel. Super bacana e especial sua fala aí. Glaucio, fecha aí pra gente. Fala aí também, por favor. Vamos lá. Acho que a palavra de ordem para mim é autonomia, sabe? É algo que nós, professores, falamos tanto e que desejamos muito que o nosso aluno tenha, que ele tenha autonomia. Porque nessa pandemia, a gente precisava e precisa muito que ele tenha autonomia de ser um autodidata, de chegar lá, pegar o material que está lá postado e ter autonomia para estudar, para criar um cronograma. Então, essa autonomia que a gente espera do aluno é também a autonomia que a gente espera do professor, que vai ter, claro, que se reinventar. Tem uma pesquisa recente do Instituto Península, foi coletada de 14 de abril a 14 de maio, e o resultado da pesquisa foi o seguinte: 83% dos professores não se sentem capacitados para dar aula online. Então, é um dado enorme, né? E 88% deles afirmam que nunca tinham dado aula de forma virtual. Então, a mesma autonomia que a gente busca do aluno é a autonomia que o professor vai ter que ter para criar uma estratégia, se incorporar de um sujeito novo, um docente novo, para poder atuar no mundo novo. Porque não vai dar para usar a roupa velha numa festa nova, não. Vai ter que se reinventar. Autonomia para o professor e para o aluno. Isso aí. Excepcional. Roupa nova e novas práticas com os atores essenciais de sempre, nossos queridos e fantásticos professores, os verdadeiros heróis. Eu tenho uma camisa que é assim, meus heróis estão na sala de aula. Uma parceria aqui, o MAP Educação, um projeto e fantásticos professores, o movimento MAP Educação nova. Eu tenho uma trabalho fantástico aí de conectar jovens como protagonistas da educação também. Lançou uma série dessas camisas super bacana. Pessoal, eu queria agradecer demais vocês aqui pelo bate-papo, pelos aprendizados. Eu sempre aprendo muito e saio super animado, confiante, otimista, reconhecendo os desafios que vocês aqui pelo bate-papo, pelos aprendizados. Eu sempre saio daqui realmente super inspirado em continuar trabalhando pela educação. Reconhecendo os desafios demais ali, a Daniele, ao Lucas, ao Glaucio, ao Abel, ao querido Will, meu amigo, parceiro aí. E façam parte aí também da nossa rede de ação aqui no Rio de Janeiro. Agradecer a todo mundo que participou conosco, especialmente a turma do Conectando Saberes. Então aí, toda a rede, obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Valeu. Boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigado. Beleza.